Evangelho de Marcos. O capítulo é o de número 6. Essa semana, enquanto eu lia a palavra, uma frase saltou aos olhos e eu quero compartilhar esse texto com os irmãos. Marcos, capítulo 6, do versículo 1 em diante. Ok? Em respeito à palavra, se você pode, fique de pé. Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que esse homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que ele faz esses milagres? Por acaso, ele não é o carpinteiro? O filho de Maria? Não é o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Seus irmãos não moram aqui? Por isso, ficaram desiludidos com ele. Por isso, calma aí, volta aí. Por isso, ficaram desiludidos com ele. Segue. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. 5. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. 6. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Obrigado, Pai. É a tua palavra. Fala conosco hoje. Usa-nos, Senhor, nesses minutos que temos e fala com a tua igreja. Trata, Senhor, conosco. E nós daremos a Ti, como sempre fazemos, a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Graças a Deus. Não senta, não. Não senta. Você sabe fazer cara de admirado? Hein? Como é que é uma cara de admirado? Surpreso, admirado, sabe fazer? Faz assim, faz aí. Cara de admirado. Não sabe? Cara de admirado. Admirado. A gente precisa fazer mais testes de teatro. Olha para o lado. Faz cara de admirado para essa pessoa aí. Admirado assim. É porque eu queria muito que você fizesse isso, para você entender a cena. É isso. Olha lá, pastor Zé. Agora foi. Sente-se aí por um minuto. Deixa eu rapidamente contextualizar você. Jesus nasceu em Belém. Depois teve que ir para o Egito, fugindo do rei. Quando volta, ele volta para Galiléia. E a Bíblia diz que ele, seu pai e sua mãe, ou seus pais, vão morar em Nazaré, que é uma aldeia pequena na Galiléia. E Jesus mora lá. Jesus cresceu em Nazaré. E em Nazaré, Jesus desenvolveu. Ele ia todos os anos a Jerusalém. Então, aquele episódio, quando você vê Jesus no templo conversando com os doutores da lei, é porque os seus pais iam a Jerusalém anualmente para oferecerem ofertas e sacrifícios na festa da Páscoa e em outras festas. Mas Jesus morava em Nazaré, ele morou lá até os 30 anos de idade. Quando, aos 30 anos, ele inicia o seu ministério, ele vai para Caná,
e realiza o seu primeiro milagre. Ele também tem aquela aparição na sinagoga, quando ele abre o livro da lei, ele abre em Isaías, e ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele diz no final da sua palavra, hoje se cumpre essa palavra. Jesus está em Nazaré, e em Nazaré, quando ele volta agora, depois de estar no Jordão, ele volta para Nazaré, e ele busca sempre as sinagogas para ensinar, para ler a palavra. E ele faz alguns milagres. Quando ele chega em Nazaré, ele começa a falar, as pessoas ficam perplexas com ele. E eu lembrei de uma coisa que eu ouvi, já até falei isso aqui com os irmãos, que eles conheciam Jesus. Mas conheciam Jesus como? O carpinteiro, amém, amados? Amém ou não, amém? Jesus era filho de José. José era um carpinteiro. Logo, Jesus aprendeu a vida inteira o ofício. Ele trabalhava na marcenaria do seu pai ou autônomo. Eu sei que os irmãos já estão olhando para mim porque sabem o que eu vou falar. Um dia desses, eu ouvi um pastor pregando e dizendo que Jesus ficou rico, trabalhando na Galileia. São os absurdos que a gente ouve, de vez em quando a gente tem que falar isso para os irmãos ficarem atentos. Que Jesus, como marceneiro, ele não era um marceneiro comum. E ele, quando começou a trabalhar na marcenaria, ele abriu a própria marcenaria, enquanto José demorava 1 ano para fazer um móvel, quando alguém encomendava um móvel, Jesus fala assim, mesa. E aí a mesa aparecia, e Jesus enriqueceu por causa disso. Não, não é verdade isso. Não é verdade isso. Jesus se desenvolveu como um adolescente qualquer, filho de José, filho de Maria. Então você precisa entender isso. Jesus teve uma infância e uma adolescência normal, como todos os adolescentes da sua época. Ele trabalhava com seu pai normal, como todo mundo da sua época. Ele aprendeu um ofício normal, como todo mundo da sua época. E essa semana, eu ouvi uma coisa que vale a pena você pensar também. Que Maria, ela não saiu falando para todo mundo que Jesus era o Messias. Porque você lembra que havia um acordo e o anjo disse para ela que o que aconteceria com ela era fruto do Espírito. E Maria, diz o texto, que ela guardava isso no seu coração. E eu passei a admitir essa possibilidade dela não ficar falando que Jesus era o Messias ou que ele era Deus, porque naquele episódio de Caná da Galileia, Jesus, quando Maria fala, Maria está empolgada, e quando falta o vinho, ela vira para todo mundo e diz, fazei o que ele vos disser. Ela sabe que há em Jesus algo sobrenatural. As pessoas não sabem, as pessoas não conhecem a divindade de Jesus. E aí Jesus dá uma resposta que aparentemente é mal criada para sua mãe. Você lembra disso? Que tem eu contigo, mulher, fica quieta. Fica quieta aí. Não chegou a minha hora ainda. Você não tem nada que se meter aqui. Mais ou menos isso foi o que ele falou para a mãe dele. Se eu falo isso para minha mãe, eu estava perdido. Mas Jesus falou. E por que ele falou isso? Ele se refere a uma manifestação sobrenatural, porque ele sabe o que Maria está falando. E ele não quer que as pessoas saibam quem ele é, porque ele várias vezes ele faz milagres e não falem com ninguém, não publiquem isso, não espalhem isso, mas na verdade o marketing invertido acontecia, porque as pessoas que eram abençoadas, curadas, tinham seus problemas resolvidos, saíam falando tudo o que ele fez. Mas Jesus, ele cresceu ali em Nazaré, vivendo como um carpinteiro. Se desenvolveu adolescente, jovem, em Nazaré. E ele sai dali, já adulto, 30 anos, ele vai ao Jordão, tem um encontro com o João, ele é batizado, recebe a outorga ministerial de João, e ele então começa o seu ministério. Chega de volta a Galileia, e é o texto que nós lemos hoje. Quando ele chega de volta a Galileia, ele vai à sinagoga no sábado. E ele começa a falar, e a forma como ele está falando, as pessoas se admiram. Mas essa admiração
é uma admiração que Marcos diz para nós, que é uma admiração estranha, porque eles olham para Jesus e eles não entendem quem é que está falando. Porque Jesus está falando umas coisas, Jesus está falando de uma forma, e você lembra que os outros evangelistas dizem que ele ensinava de uma forma própria, não era como os fariseus, não era como os religiosos, ele tinha uma autoridade, ele tinha uma personalidade, ele tinha uma forma de falar, e quando ele falava, as pessoas se juntavam para ouvir, era diferente dos fariseus da época. E quando ele começa a falar naquele dia, na sinagoga em Nazaré, as pessoas estão olhando e elas estão achando estranhas. Elas estão achando estranho aquilo, porque a forma como ele está falando é uma forma diferente. E eles então, eles falam assim, de onde vem essa sabedoria desse rapaz? Quem é esse rapaz? De onde vem isso? Por quê? De onde vem esse conhecimento? Como é que ele está fazendo esse tipo de milagre? O que aconteceu com esse rapaz aí? Porque nós conhecemos esse menino. Nós não conhecemos ele? Esse menino não é um carpinteiro? A gente vai lá na carpintaria várias vezes. Esse menino está lá batendo prego, serrando madeira. Não é ele, é o menino. Não é filho de Maria esse menino? É o filho de Maria. Irmão Tiago. É o Jesusinho, já dei cascudo nesse menino muitas vezes, brincando ali na praça. Como é que esse menino está falando desse jeito agora, numa sinagoga? Tem alguma coisa errada. E aí, o texto diz que eles ficaram desiludidos com Jesus. E esse termo da desilusão, ele é um termo que é decepção mesmo. Olha que coisa, eles ficaram decepcionados com a forma como Jesus está se apresentando na sinagoga. Porque é diferente do menino, do adolescente, do jovem que eles conhecem. E eles tentam fazer uma associação entre o carpinteiro que eles conhecem e essa pessoa que está falando na sinagoga. Jesus já está ciente de tudo, já percebe, e aí Jesus então fala uma coisa, que nós falamos muito, nós lemos muito, ou citamos muito esse texto. Um profeta não é respeitado ou não tem honra na sua própria casa. Ele é honrado e respeitado em tudo que é lugar, mas na sua própria casa. Ele não tem honra. E também entre os parentes, a sua própria família. Um profeta não é bem recebido e não tem respeito onde ele está. Por quê? Ele está olhando para as pessoas e vendo o desprezo das pessoas em relação a tudo que ele está falando. Eles não acreditam em Jesus. E é muito fácil, irmãos, não acreditar. Porque nós olhamos, e talvez você esteja condenando as pessoas, dizendo esses miseráveis, não acreditaram em Jesus, não respeitaram Jesus, não aceitaram, não honraram Jesus. Mas se nós estivéssemos lá, nós também não teríamos olhado de forma diferente. Isso é muito simples. Você vê um garoto, na igreja sempre tem um bagunceiro, sim ou não? Sempre tem. Você vê um garoto criado aqui entre nós, fazendo bagunça, dando trabalho para as tias lá da escolinha e tal, e todo dia é chamando a atenção, e na escola, todo dia tem uma anotação na carteirinha ou na caderneta, e a mãe tem que ir lá, e papai, toda hora um problema, toda hora um problema. Você vai acompanhando um menino que dá trabalho, que está ali, que você está vendo, um garoto normal, enfim, e de repente esse menino chega, fazendo milagres, fazendo acontecer. Você olha para ele e fala, peraí, você já deve ter feito isso alguma vez. Mas esse menino aí não é o Josézinho? Mas o que houve com fulano? Sumiu 6 meses e voltou desse jeito? O que está acontecendo? Que às vezes nós não entendemos o agir sobrenatural de Deus, como eles não entenderam o sobrenatural de Deus na vida de Jesus. É possível acontecer isso? É possível, porque Deus faz. E aí, a frase que me marcou não foi exatamente essa, mas Jesus, versículo 5 diz que Jesus não pôde fazer milagres. Não pôde fazer mais milagres, ou milagres em Nazaré, a não ser curar alguns poucos doentes, impondo as mãos sobre eles. E Jesus ficou admirado. Esse termo me chamou a atenção. Jesus ficou
admirado com a falta de fé que havia ali. Você pode repetir isso comigo? A primeira parte do versículo 6. 1, 2 e ficou admirado. Quando eu li esse texto, eu comecei a pensar nisso. Eu falei, meu Deus, Jesus hoje, na Itaoca 1701, olhando para nós, o que ele pensaria? Qual seria a reação do Senhor, olhando para a minha vida hoje, olhando para a tua vida? Qual seria a reação dele? Ele querendo fazer, porque essa é a tônica do texto, ele está querendo fazer milagres, mas não consegue. Ele está querendo mover o sobrenatural, mas não consegue. Ele quer agir em favor do povo, mas não consegue. Por quê? Porque não tem fé. Não tem fé. Não há a matéria-prima, não há combustível para que o Senhor opere na vida dessas pessoas. Não há o essencial para que os milagres aconteçam. E Jesus está admirado com eles. Tipo assim, não é possível. Eles deveriam agora estar acreditando e crendo na realização dos milagres. Mas ninguém crê. Não há fé no meio das pessoas. E por causa disso, as coisas não podem acontecer. Os milagres não podem acontecer. E eu queria pensar nesse tom de voz hoje, porque eu sei que se eu começar a gritar eu vou perder a voz. Nesse tom de voz, o que é fé? Do que Jesus está falando? O que é a fé? Para você, o que é fé? E se fosse uma classe de escola dominical, eu pediria para você me responder o que é fé? Qual o conceito que você tem de fé? O que você entende como fé? Então, para adiantar, eu trouxe um texto, que é o texto áureo da fé, que é Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Você pode ler comigo? 1, 2 e... Então, às vezes a gente já lê o texto sem fé, amém? Então, a falta de fé no texto já começa a complicar. Vamos ler de novo, 1, 2 e... A fé é a... Pastor, não entendi nada. Eu li muitos anos esse texto, mesmo em outras versões, e também não consegui entender nada. A versão corrigida, por exemplo, a NAA, diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E ela é a prova das coisas que não se veem. Então vamos lá. A fé, segundo o escritor aos Hebreus, é a certeza, é a convicção, é a chave, ela é a minha convicção pessoal das coisas que eu vou receber ou das coisas que eu estou esperando. Só que isso é uma loucura. O que ele está dizendo é o seguinte: a fé é um fundamento, é uma certeza de coisas que eu estou esperando, mas eu tenho certeza. Eu estou esperando, mas eu tenho certeza. Eu tenho convicção. Eu estou esperando, não chegou ainda, eu não sei que horas vai chegar, mas eu tenho certeza que vai chegar. Isso é fé. E ela é a prova de uma coisa que não existe. Como assim, pregador? Sim, ela é a prova de uma coisa que não existe. Tipo assim, ó, tem um púlpito aqui, um outro púlpito aqui, preto, grande, com uma placa de MDF. Viu? Não viu? Como assim? Mas ele existe. E é disso que o escritor está falando. Fé é você olhar, tem um negócio aqui. É você olhar, vamos lá. É você olhar para a sua carteira e dizer: tem dinheiro na minha carteira. Mas você sabe que não tem. Isso é fé. É você olhar
e dizer assim, ó, eu vou morar nesse bairro aí, ó. Tem casa lá no bairro? Não tem. Mas você diz, mas eu vou morar aí. E você não viu nada, mas ela está lá. Isso é fé. A fé é você olhar para a sua garagem vazia e dizer, tem um carro aí. Ah, mas não tem um carro. Mas isso é fé. Eu sei que vai aparecer, porque a fé, ela é a prova de coisas que eu não estou vendo. Pastor, mas isso é maluquice. Sim, é disso que eu estou falando. Porque se não for assim, não é fé. Porque o escritor disse que se eu creio em coisas que eu estou vendo, isso não é esperança. Se eu espero em coisas que eu já tenho, isso não é esperança. Se eu creio, ou se eu diz que creio, que isso aqui é água, isso não é fé. Porque eu estou vendo a água. Agora, se eu pego um copo vazio e digo, vou beber essa água, aí tem alguma coisa doida aqui. Porque não tem água visível. Mas eu estou dizendo, eu vou beber uma água que vai sair desse copo daqui a 3 minutos. Isso é fé. Porque a fé, ela é a certeza de uma coisa que eu estou esperando. E ela é a prova, a convicção de coisas que ainda não existem. Esse é o conceito de Hebreus capítulo 11. Pastor, mas eu vivo bem sem isso. Não vive não. Porque o versículo 6 tem uma recomendação para você. Vamos ler? Leia bem forte. 1, 2 e... Então vamos lá? Sem fé é impossível. Impossível agradar a Deus. Porque aquele que vai até Deus tem que acreditar, tem que ter convicção de que Ele existe. Quem viu Deus hoje? Quem aqui viu Deus hoje? Eu não vi, confesso. Aliás, eu não me lembro ter visto Deus nunca na minha vida. Nem anjo eu vi. Nunca vi um anjo. Respeito os irmãos que a viram, tenho maior inveja dos irmãos. Mas eu nunca vi um anjo. Mas eu sei que os anjos existem. Eu sei que Deus existe. Para mim não há dúvidas de que Deus existe. E Ele não precisa se apresentar para mim fisicamente para que eu creia que Ele existe. E mais do que isso, eu tenho plena convicção de que Ele está aqui. Porque Ele disse que onde nós estivéssemos reunidos, no nome dEle, disse Jesus, eu ali estarei. Então eu não tenho nenhuma dúvida de que Ele está aqui. Quer ficar melhor? Aí os pregadores dizem, mas eu creio que tem anjos nesse lugar. E quando fala do anjo, os irmãos se alvoroçam, porque tem gente que gosta mais do anjo do que de Deus. Mas eu tenho certeza que há anjos nesse lugar. Eu não preciso ver. Eu não preciso ver, sabe por quê? Porque a palavra diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que nele esperam. Quantos aqui esperam no Senhor? Levante a sua mão. Então você tem que saber e crer que tem anjos que são enviados pelo Senhor para servirem a teu favor. Enquanto você vinha para cá, o livramento que você recebeu foi o anjo do Senhor que operou. As coisas que acontecem que você às vezes não entende é porque os anjos de Deus, eles são enviados para trabalharem a nosso favor. Eu creio que os anjos de Deus estão nesse lugar. Eu creio que Deus está nesse lugar. E isso basta. Eu não estou vendo, mas eu creio. Porque se eu desejar ver, eu jamais vou conseguir crer. Porque a fé, ela não pressupõe a visão. Ela não pressupõe a experiência visual. A fé é algo sobrenatural. E aí, quando a gente fala de fé, a gente pensa, pastor, mas tem tipos diferentes de fé. Eu entendo que há uma fé. A fé. Só que a fé, ela, como dizem os teólogos, ela é progressiva. Por exemplo, que dia será amanhã? Que dia será amanhã? Não entendi. Que dia será amanhã? Quem te falou isso? Quem te falou isso? Mas de onde você tirou essa ideia?
Porque isso é abstrato. Pode ser que amanhã não seja segunda. Mas nós cremos que amanhã, porque amanhã não aconteceu ainda. Como é que você tem certeza de alguma coisa que não aconteceu? Porque você tem fé. A gente chama isso de uma fé natural. Mas é um estágio da fé. Há uma outra fé que o escritor disse, que é uma fé que nos leva à salvação. É uma fé que nos leva a crer no sacrifício de Jesus. Há uma fé que nos leva a crer que aquela morte na cruz foi para nos salvar. E o escritor aos Hebreus, quando ele escreve aos Hebreus 10 e 17, se eu não errei a referência, vamos ver se é Hebreus 10 e 17. Não, deixa quieto. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Tá, acha e põe para mim. Que hoje eu já fiz tantos textos que ele já... É isso aí. Eu só sabia que era 17. O restante tem que aparecer. Leia comigo, 1, 2 e... Paulo está falando a respeito da salvação. E aí, no meio da pregação dele, da palavra dele sobre salvação, ele fala assim, porque nós precisamos crer. E a fé em Jesus como Salvador, ela vem por ouvir. E ouvir pela mensagem a respeito de Deus. Então, para nós sermos alcançados pela mensagem da salvação, é necessário nós crermos. E nós vamos crer se ouvirmos falar dessa mensagem. Então, eu entendo que a fé é algo progressivo e ela começa a crescer à medida que eu tenho uma experiência, à medida que eu ouço a respeito de Deus e do Senhor. Então a fé, ela se torna progressiva. Eu preciso ouvir mais para aumentar a minha fé. Eu preciso caminhar mais, receber mais informação para que a minha fé seja aumentada. E a fé, ela é aumentada à medida que o meu conhecimento acerca de Deus aumenta. Aí eu entendi Oséias 6 e 3, quando ele diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O conhecimento acerca de Deus é que vai gerar fé em nós. João capítulo 14, versículo 9, Jesus fala uma coisa assim. Jesus respondeu, há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que diz? Mestre-nos, mostra-nos o Pai. Filipe, eu estou com vocês esse tempo todo, e vocês dizem que não me conhecem ainda. Vocês não interagem comigo. Quem me conhece, conhece o Pai. O que está acontecendo em Nazaré é que as pessoas não conhecem Jesus. Eles conhecem o carpinteiro. Mas eles não conhecem Jesus, o Salvador. E o fato deles não conhecerem Jesus, o Salvador, faz com que eles estejam desiludidos com essa pessoa, com que eles estejam desanimados com ele. E aí, nós vemos alguns textos na Bíblia que vão nos mostrar isso. Há um episódio, quando Jesus vai no Monte da Transfiguração, e ele se transfigura lá, os discípulos estão embaixo, um pai leva um menino para conversar. Também é Marcos, acho que é o 8 ou 9. E aí, Jesus quando desce do monte, o pai está lá com o menino, cheio de problema, e os discípulos não conseguiram resolver o problema daquele garoto. O garoto tem uma possessão, e quando Jesus chega, ele diz ao Senhor, eu trouxe meu filho aqui para ver se os teus filhos dão um jeito nele. Mas os teus discípulos não puderam fazer nada. O menino continuou do mesmo jeito. E aí Jesus fala uma frase que é forte. Ele fala assim, geração incrédula, até quando eu vou sofrer com vocês? Olha o que ele diz. Até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Foi Jesus que falou.
Eu não consigo entender. Vocês não conseguiram realizar isso. Por que que os discípulos não conseguiram curar aquele menino? Digam isso para mim. Por que que eles não conseguiram curar o menino? Por quê? É fácil, porque eles não conseguiam ter fé. Foi Jesus quem disse isso. Vocês não têm fé? E aí Jesus chama o menino, cura o menino, chama o menino até ele. E aí o pai vem junto. Olha o que o pai diz para o Senhor. Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda aí. E Jesus olhou para ele e falou assim, não, filho, calma aí. Não é assim não. Não é se eu posso. É se você pode crer. É se você pode acreditar. Então, se você pode crer, tudo é possível ao que crer. Então, o problema não é se eu posso fazer. O problema é se você pode acreditar que eu posso fazer. E aí a minha conclusão sobre a fé é simples. Fé é acreditar que Deus ou Jesus pode fazer aquilo que eu preciso que Ele faça. Então eu preciso acreditar que Deus pode fazer com que essa noite vai dividir entre o domingo e a segunda. E amanhã pela manhã nós iniciaremos um novo dia e esse dia se chamará segunda. Eu preciso acreditar que Deus é poderoso para operar na minha vida, operar na vida da minha família, trazer uma cura, trazer um milagre, trazer o sobrenatural, porque Ele é poderoso para fazer. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor pode fazer. Então a minha oração é: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. Sabe qual é o nosso problema? É que nós não acreditamos que Ele pode fazer. Aquelas pessoas não acreditavam que Jesus pudesse fazer milagres. Elas não acreditavam que Jesus pudesse operar sobrenaturalmente. Não acreditavam. Elas olhavam para Jesus e diziam assim, pode não, consegue não, isso aí é o carpinteiro, isso é o filho de Maria, é o filho de José, é o irmão Tiago, não consegue! E por essa razão, Jesus não fez. Você sabe por que Ele não faz? Porque eu e você não conseguimos acreditar que Ele pode fazer. Jesus, uma vez, Ele disse assim, quando Ele estava indo para a casa de Jairo, e disseram, não incomoda mais o mestre não, a menina morreu. Jesus falou assim, ops, não tenha medo, tenha fé, acredita em mim. Acredita no que eu estou falando. Creia que eu posso fazer o que eu estou falando. Creia que eu posso chegar lá e curar a menina. Não dê ouvidos ao que eles estão falando. Porque o nosso problema é crer ou duvidar. E a dúvida é a antítese da fé. Ou ela é o que contraria a fé. Se eu duvido, não tenho fé. Quando eu tenho fé, não há dúvida. E qual é o privilégio da fé? É crer sem duvidar. E aí tem uma coisa que nós nem acreditamos mais, e por isso não falamos mais nesse texto. Jesus disse assim, se você tiver fé como um grão de mostarda, lembram do texto? Se lembrou, conclui ele para mim, completa o texto. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai olhar para aquele monte, e vai dizer, monte, sai daí. O que vai acontecer? Você também não acredita. E aí a verdade, irmãos, é que nós olhamos assim, um monte? Para que esse monte vai sair daí nada, irmão? Então nós não acreditamos que o monte vai sair. Mas tem gente que acredita. E para os que acreditam, foi Jesus quem disse. Se você acreditar, não é você que vai fazer o monte sair. Não é que você que vai tirar um monte de lá. Você acredita que Deus é poderoso para remover o monte daquele lugar. E o que Ele está pedindo a você, não é que você tenha uma fé desse tamanho. Ele diz assim, você só precisa ter uma fé como um grão de mostarda. É um
grãozinho desse tamanho. É o menor grão de todos eles. Você só precisa que a tua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Seja como o grão, que começa pequenininha e vai crescendo. E é por isso que a fé, ela é progressiva. Ela começa pequenininha, crendo em coisas pequenas, crendo em pequenos milagres. E conforme você vê que Deus realmente faz coisas pequenas, você vai acreditando que Ele é poderoso para fazer coisas grandes. Pastor, eu orei um dia desse, eu estava com uma dor de cabeça, e eu orei, pastor, e a dor de cabeça foi embora. E aí tem muita gente que olha e diz assim, irmão, você não era nem para contar um negócio desse. Dor de cabeça, irmão. Curar de dor de cabeça, que bobagem. Porque você não sente dor de cabeça. Se você sentisse uma dor de cabeça crônica, você saberia do que a gente está falando. Então, quando uma pessoa ora e a dor de cabeça é curada, isso é a fé em movimento. Uma fé que cura uma dor de cabeça, ela vai progredir até ver um morto levantar. Ela vai crescer a ponto de ver o sobrenatural acontecer. E você lembra disso? Pedro não acredita muito, Pedro não crê muito. E Jesus fala para ele, Pedro, você vai melhorar, você vai crescer, você vai se converter. E um dia eu vejo esse mesmo Pedro, que deu tanto trabalho para o Senhor, um dia ele está entrando no templo, na porta chamada Formosa, tem um rapaz lá, sentado no chão, sofrendo, está doente, e esse Pedro agora, ele conhece a Jesus de Nazaré, porque um dia, ele tinha pescado, ou ele estava lá a noite toda para pescar e não pescou nada. E Jesus falou assim, Pedro, pessoal, pescaram o quê? Pescamos nada. Vai lá, lança a rede de novo. E quando eles lançaram, veio tanto peixe, que eles tiveram que pedir ajuda para carregar os peixes. E aí, quando eles pensaram que a vida deles estava mudando, Jesus falou assim, agora larga isso daí, vem comigo, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles viram aquilo, e eles começaram a acreditar. E um dia, Jesus falou assim, vocês vão por aí, e vocês vão de 2 em 2, e vão lá, expulsem os demônios, curem os enfermos, façam tudo isso. E eles foram no nome de Jesus, e aí eles começaram a orar pelos enfermos, orar para expulsar demônios, e eles começaram a ver que as coisas começaram a acontecer. E aí, conforme as coisas iam acontecendo, eles ficaram felizes, eles voltaram felizes à vida, gritando, falando, Senhor, até os demônios nos obedecem. Senhor, foi bom demais. As coisas começaram a acontecer, porque eles começaram a operacionalizar a fé, e essa fé, ela vai crescendo, e um dia, Pedro vai entrando na porta Formosa, ele vê o rapaz, ele olha para o rapaz, e ele diz, eu não tenho dinheiro, mas olha aqui para mim. Eu não tenho dinheiro, eu não posso te ajudar financeiramente, mas hoje eu tenho uma coisa, é a fé. Eu tenho a fé no Filho de Deus, e em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Já preguei isso aqui, sabe o que aconteceu na sequência? Nada. Você leu rapidamente o texto, e você não percebeu que quando ele acabou de orar, o rapaz não se levantou. O que Pedro fez? Vai levantar. Hoje vai. Hoje vai. Pedro está cheio de fé. Ele sabe que o Senhor pode fazer. E ele mete a mão na mão do rapaz e ele puxa um coxo. O rapaz tem problema no tornozelo. Não pode se firmar. Se não der certo, Pedro vai passar a maior vergonha da vida. Você sabe um dia que Pedro passou uma vergonha? Quem lembra do dia que Pedro passou uma vergonhazinha aqui? Quem lembra disso? Porque um dia, Jesus vem andando sobre as águas e ele fala assim, se é o Senhor mesmo, manda eu ir aí. E aí Jesus falou, então vem, meu filho. E ele foi. E ele andou sobre as águas, mas ele diz que quando ele começou a andar sobre as águas, ele... Meu Deus, mas eu estou andando mesmo? E ele duvidou. E porque ele duvidou, já no meio da água, já em cima da água, ele duvidou. A fé dele não sustentou. E porque ele não duvidou, ele afundou. E aí Jesus tomou pela mão, levou ele para dentro do barco de novo, ele andou mais um pedacinho, né, em cima da água com Jesus, entrou no barco, ele falou, cara, esse negócio funciona mesmo. Porque a fé é o firme fundamento de coisas que nós esperamos. E ela é a prova das coisas que nós ainda não vimos. Mas nós temos certeza que vai acontecer. Por que eu tenho essa certeza? Porque eu creio num Deus que é
poderoso para fazer. Quando que ele vai fazer? Não tenho a menor ideia, mas eu sei que ele é poderoso para fazer. Onde é que eu aprendo isso? Tem duas situações que Jesus ficou admirado, só que agora é o contrário. Um dia ele encontra uma mulher cirofenícia e a mulher vai até ele: Senhor, minha filha está endemoniada, cura ela. Jesus fala assim: não, sai de perto de mim. Você negócio de dar o pão para quem não é filho, não é comigo não. Eu não vou dar o pão dos filhos para os cachorros. E a mulher falou assim: não, Senhor, mas calma aí, vem cá, Senhor. Mas também os cachorros comem do que cai da mesa. Jesus parou e falou assim: opa, como é que é? Sim, Senhor, eu creio que pode sobrar alguma coisa para mim, porque o Senhor tem tanto poder, o Senhor pode fazer tanta coisa. Jesus olhou e falou assim: meu Deus, nem em Jerusalém eu vi tanta fé. Você lembra disso? Um dia, o centurião foi falar com Jesus que o empregado estava doente. E aí Jesus, já agora com o centurião, são coisas que a gente não vai entender nunca. Com a mulher, ele desprezou, ele humilhou a mulher. Ele menosprezou a mulher. Assim, no nosso entendimento, ele menosprezou a mulher. E para o centurião, ele falou assim: eu vou lá agora contigo. E o centurião falou assim: não. Vai lá em casa não. Precisa ir lá em casa não, senhor. Precisa não. Porque de autoridade espiritual, eu conheço. Aliás, de autoridade, eu conheço. Na minha praia, onde eu trabalho, é assim. Eu falo para um vai, ele vai na hora. Eu falo para outro, vem cá, ele vem na hora. Eu falo para assim, faz isso, ele faz na hora. Sabe por quê? Porque eu tenho autoridade. E eu estou sob autoridade, tem gente que manda em mim. Agora, para quem eu mando, faz na hora. E se eu, centurião romano, mando, e o pessoal faz o que eu estou mandando, que dirá o Senhor? O Senhor tem autoridade numa outra esfera. O Senhor tem autoridade no outro nível. A sua autoridade é acima dessa autoridade que eu tenho. Então eu sei que se o Senhor mandar agora aquela doença ou espírito de enfermidade que está lá na minha casa, vai sair sem que o Senhor precise ir lá. Sabe o que Jesus disse? Nunca vi tanta fé assim. É muita fé. Sabe por quê? Porque a fé, ela cresce. A fé advém de um conhecimento. A nossa fé, ela é racional. Nós cremos porque sabemos que aquele em quem cremos é poderoso para fazer. E eu termino hoje te dando pelo menos 3 conselhos. O louvor pode se posicionar aqui. Número 1, leia comigo. Põe lá. Isso. Número 1, 2 e... Fazer uma pergunta para você: quem deseja aumentar a sua fé aqui, levante a mão. Você precisa aumentar o seu nível de conhecimento acerca de Deus. Você precisa melhorar o seu nível de conhecimento acerca de Jesus. Você precisa melhorar o seu nível de conhecimento da palavra. Você precisa ter mais intimidade. Você precisa conhecer mais aquilo que o Senhor está fazendo. Você precisa conhecer mais a Deus. Aumente o seu nível de conhecimento acerca de Jesus. Se você conhece pouco o Senhor, pequena será a sua fé. Quem é o Jesus que você conhece? Um profeta? Um carpinteiro? O filho do carpinteiro? Quem é esse Jesus que você conhece? Que você possa dizer: não, o Jesus que eu conheço é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso, o enviado de Deus, o Emanuel, o Deus conosco. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que eu possa pedir ou pensar, segundo o poder que opera em mim. Eu preciso conhecer esse Jesus. Como é que eu conheço Jesus? Lendo a sua palavra, conhecendo mais na oração, tendo mais intimidade com Ele. Então, se eu posso te dar um conselho, aumente o seu nível de conhecimento com Jesus. Segundo conselho que eu quero te dar hoje: aumente o nível das suas experiências. Aumente o nível das suas experiências. Que tipo de experiências você tem com Deus no mundo sobrenatural? Nenhuma?
Nenhuma. Então comece a aumentar o nível, suba a régua, aumente o nível das suas experiências com Deus. O quanto você tem lido a palavra do Senhor, comece a aumentar isso, comece a viver experiências exponenciais. Ah, pastor, eu estou acostumado a ler um versículo por semana. Comece a ler um capítulo, comece a ler um livro inteiro, comece a ler porções maiores da palavra. Ah, pastor, eu oro 10 minutos todos os dias. Comece a orar meia hora, comece a orar 1 hora, aumente o nível, viva experiências maiores. Comece a provocar o mundo espiritual e dizer: Deus, eu quero viver experiências diferentes com o Senhor. Eu quero me doar mais, eu quero ter experiências maiores, porque quem deseja viver coisas maiores precisa dar coisas maiores. Então você precisa aumentar o seu nível de experiência, seu nível de vivência. Você precisa experimentar coisas maiores do que você tem feito, coisas diferentes, acima do seu nível, acima do que você tem feito até hoje. Você precisa aumentar isso, você precisa se doar mais para o Senhor, fazer mais, ler mais a Bíblia, orar mais, jejuar mais, estar mais próximo de Deus. Você precisa subir o seu nível. Leia comigo 1, 2 e... Isso fala da minha experiência pessoal. Preciso melhorar, eu preciso conhecer mais ao Senhor. Preciso estar mais com Ele. Eu preciso conhecer mais esse Senhor. Eu preciso viver mais com Ele. Ter mais experiências com Ele. Preciso melhorar isso. E para terminar, aumente o nível da sua ousadia. Porque, irmãos, fé é a prova, é o fundamento, a certeza das coisas que eu espero. E ela é a prova do que eu não vejo. Se eu não ousar na fé, se eu não avançar na fé, ela nunca será experimentada. Se eu nunca tomar uma atitude de fé, eu nunca vou viver algo sobrenatural. Porque o milagre é tudo aquilo que eu, na condição humana, não posso fazer. Só Deus pode fazer. O milagre é tudo aquilo que está fora da minha capacidade humana. E quando eu creio que Deus é poderoso para fazer, e eu dou um passo na direção desse sobrenatural, então eu vejo a porta se abrir. Você sabe qual é o melhor exemplo que eu vejo da fé hoje? No mundo nosso, são as portas automáticas do banco. Portas automáticas das lojas ou do aeroporto. Quando você olha, a porta está fechada. E você vai se aproximando e ela continua fechada. E você vai se aproximando, ela continua fechada. E por muitas vezes eu tive a impressão de que eu ia bater na porta, de que eu ia confrontar, eu ia esbarrar na porta. E quando eu chego pertinho, muitas vezes faltando meio metro para eu bater na porta, milagrosamente ela se abre, porque eu acreditei que ela iria se abrir. Enquanto você estiver a 2 metros, a porta continuará fechada. A 3 metros, ela continua fechada. Mas quando você dá o primeiro passo, você dá o segundo passo, e quando você chega próximo dela, ela se abre de maneira sobrenatural. E aí você vai dizer: foi o Senhor quem fez isso. E é uma coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quando é que eu vou ver essa porta se abrir? Quando eu acreditar que ela vai abrir. Pastor, mas e se eu botar a mão na maçaneta e ela não abrir, eu vou passar vergonha. É disso que eu estou falando. Ou você passa vergonha, ou Deus faz o milagre. É disso que a fé fala. Se Deus não agir, nós vamos passar vergonha. Mas se eu creio que Ele é poderoso para fazer, e se o que eu estou pedindo está em consonância com o que Ele quer fazer, quando eu botar a mão na maçaneta, ela se abrirá para a glória do nome dEle. Eu nunca vou saber se o enfermo será curado, se eu não botar a mão no enfermo e não expulsar a enfermidade. Pastor, mas e se eu orar e não acontecer nada? Você vai para casa e ora no dia seguinte. Amém?
Eu já tive experiências maiores, mas eu já orei muito por esse braço, esse aqui, ó. Que o fisioterapeuta não me ouça. Começou a doer. Doer. E aí eu não sabia o que era. Eu falei, quer saber, esse negócio tem que sair daqui. E eu comecei a orar pelo braço. Sai daqui, dor, em nome de Jesus, não quero mais você aqui. E no dia seguinte, quem estava lá? A dor. Não, já te expulsei daqui. Sai daqui que eu não te quero mais. Eu não aceito você no meu braço. Eu preciso trabalhar. Eu preciso do meu braço. E no dia seguinte, onde ela estava? No mesmo lugar. Doendo do mesmo jeito. E eu fiz isso por muitos dias. Até que eu esqueci de orar. E parei de orar pelo braço. E um dia desse eu lembrei. Eu estou mexendo no braço. E eu estou falando. Mas não é que o braço melhorou, meu Deus? Porque enquanto nós não começarmos a usar igual loucos, igual doidos em Deus, de ir para cima de uma porta que está fechada e dizer, ela vai se abrir, porque Deus falou que ela vai se abrir. Enquanto nós não ousarmos sobre ela, enquanto nós não ousarmos em fé, nós não viveremos coisas sobrenaturais. Tem gente aqui que ainda não passou na faculdade, porque não foi fazer o vestibular. Tem gente aqui que ainda não passou no exame do Detran, porque não foi fazer o exame. Tem gente aqui que ainda não tem o carro, porque não foi fazer o financiamento. Tem gente aqui que ainda não comprou o apartamento, porque nunca foi fazer uma análise de crédito para comprar o seu apartamento. Esses dias, um garoto nosso aqui, criado entre nós, e ele veio falar comigo. Ele disse, pastor, estou indo ali fazer uma vistoria. Eu falei, vistoria? Está trabalhando com vistoria agora? Ele falou, não, vou fazer uma vistoria. Eu falei, vistoria onde? No apartamento. Vistoria no apartamento? O que é? Não, é que hoje é dia de fazer a vistoria no apartamento novo que eu comprei. Como assim? Fui lá, fiz análise de crédito, dei a entrada que eu podia, estou pagando meu apartamento e vou morar nele ali. Sabe onde é que eu morava, pastor? Você não conhece esse lugar. Juramentinho. Sabe onde é o Juramentinho? Você não tem noção do que eu estou falando. Juramentinho, lá em cima, pastor Guto sabe. Lá no final do Juramentinho. Vai morar na Avenida Itaoca. Porque a porta que parecia estar fechada, ela se abre quando você põe a mão na maçaneta. Isso não diz respeito apenas ao apartamento, ou ao carro, ou ao consultório. Pastor, é o meu desejo abrir um consultório em Bom Sucesso. E enquanto você está só na área do desejo, não acontece nada. Mas no dia que você avança sobre a porta, ela se abre. Isso diz respeito ao teu filho. Isso diz respeito ao teu marido. Isso diz respeito à tua esposa. Isso diz respeito ao teu casamento. Isso diz respeito à tua empresa. Diz respeito ao teu ministério. Diz respeito à sua vida. Porque Jesus disse, tudo quanto pedires em meu nome ao Pai, Ele vos concederá. Fique de pé em nome de Jesus. Há uma canção que nós cantamos há muitos anos, e eu quero cantá-la com você. Sabe como é que a letra diz? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance, Senhor, de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti, Senhor. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Você crê nisso? Eu vim aqui hoje para orar contigo. Eu vim aqui hoje para orar pela tua vida. E eu não sei que tipo de caminho você está trilhando. Eu não sei quais são as dificuldades que você está enfrentando. Mas hoje Deus te convida a caminhar na direção do milagre.
a andar na direção da fé, a ousar em Deus, crer que Ele é poderoso. E se você veio aqui hoje, você diz: pastor, essa palavra é comigo, eu preciso que Deus ative isso na minha aula, porque aquele pai falou: Senhor, me ajuda a crer. Então é possível. Tiago disse uma vez: se alguém tem falta de fé, peça, porque Ele dará e não lançará em rosto. Então, se você está aqui hoje e você diz assim: ah, pastor, eu preciso sair desse lugar onde eu estou, e eu preciso crer mais, eu preciso acreditar mais, eu quero orar hoje para que a minha fé aumente. Sai daí rapidinho, enquanto eu canto essa música uma vez, eu vou orar contigo hoje, porque Deus pode fazer isso. Declara essa canção. É provada. Tu me dás, Senhor. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, os desertos e os mares que eu atravesso, me levam pra perto de ti. As minhas provações, Senhor, minhas provações não são maiores que o meu elas Deus, não vão me impedir, e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim o mar não se abrir, o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aumente o som da tua voz e diz: minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo. Segura aqui, eu preciso perguntar isso. Tem alguém aqui nessa noite que entrou nesse lugar, não tem uma aliança com Jesus, está afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje deseja voltar para o Pai, renovar a sua aliança, restaurar a sua vida diante do Senhor? Tem alguém aqui que deseja hoje levantar a sua mão e dizer: eu quero esse Jesus, eu quero voltar para Jesus, eu quero entregar minha vida para o Senhor hoje? Tem alguém aqui assim? Antes de nós orarmos aqui, tem alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus hoje, renovar a sua aliança com Deus, voltar para a casa do Pai? Tem alguém aqui que deseja? Tem alguém que deseja? Nós vamos orar. Você que está aí atrás, levanta a tua mão para cá. Declare isso comigo. Oh, Pai querido, nós oramos nesta noite. Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus. É possível, Senhor, aumentar a fé. Eu preciso crer mais, Senhor. Eu preciso ativar mais a minha fé. E eu aprendo hoje que para aumentar a minha fé, eu preciso aumentar o meu conhecimento em Ti. Eu preciso conhecer mais do Senhor. Eu preciso conhecer mais do Teu poder. Eu preciso viver experiências maiores contigo, Pai. Eu preciso, Senhor, ousar mais, meu Senhor. Então hoje, Pai, põe esse espírito de ousadia na nossa vida. Põe esse espírito de ousadia na vida dos teus filhos. Faz o que a tua palavra diz, Senhor. Cumpre em nós, Pai, a tua vontade. Meu Deus, que nós ao sairmos daqui possamos experimentar, Pai, essa unção de ousadia e operar em fé, agir em fé, Senhor, para ver os teus milagres acontecerem em todas as áreas da nossa vida. É isso que nós te pedimos, é nisso que nós cremos, em o nome de Jesus. Se você crê nisso, se você concorda com isso, diga amém.